discutido, inclusive, é a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 590.415. Eu tenho falado muito sobre isso, doutor Norton, porque o Supremo Tribunal Federal já sinalizou: se depender do Supremo, é o negociado sobre o legislado, independentemente de o sindicato ser ou não ser representativo. E isso, pela experiência que eu tenho no exercício da jurisdição, pode ser muito perigoso, porque os senhores são aqui líderes sindicais representativos. Os estatutos sindicais seguramente consagram regras democráticas. As bases, as categorias são ouvidas no processo negocial. E não podemos confundir representatividade para a negociação, legitimidade da direção sindical no processo negocial, com assembleísmo. É mais ou menos a representação política. É preciso ouvir sempre as bases, mas em muitos momentos, numa mesa de negociação, as lideranças têm que ser prestigiadas. As escolhas promovidas por aqueles que foram democraticamente eleitos precisam ser ratificadas. Falou-se aqui em desconfiança. Parece que no Brasil se desconfia de tudo. A boa-fé não deve ser presumida. É uma crítica que nós precisamos fazer à própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela é refém de circunstâncias que não estão sob o controle do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Quando nós chegamos a julgar teses vinculadas à validade de normas coletivas, nós não temos elementos, de fato, informações concretas sobre a forma como aquela negociação coletiva foi conduzida, foi ultimada. Nesta quarta-feira, 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, um caso curiosíssimo: um trabalhador propôs ação contra a empresa, buscando afastar uma cláusula de um acordo coletivo de trabalho, e dizia que não houve convocação para a assembleia, não houve discussão na categoria, na base, para a celebração daquela norma jurídica. Isso é grave. Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu também. Eu fui relator de um caso em que se questionava a validade de um acordo coletivo de trabalho que havia introduzido turnos ininterruptos de revezamento. A ação correspondia ao ano de 2006, e a ata que o sindicato apresentou da Assembleia que autorizou a celebração daquele acordo era de 1995. Que democracia é essa? Liberdade envolve, exige responsabilidade. Mas eu dizia, para que nós tenhamos pressupostos para relações de trabalho democráticas, para que os sindicatos assumam, ou melhor, para que tenham o reconhecimento que merecem do Poder Judiciário, nós precisamos discutir procedimentos, precisamos de algumas premissas que precisam ser atendidas. E quem pode mudar esse cenário são os senhores e as senhoras. O Ministério Público tem promovido ações anulatórias, ações civis públicas, ataca, questiona, contesta, e o Judiciário é obrigado a decidir. A jurisprudência, por não dispor de elementos, vem sistematicamente invalidando cláusulas de convenções e acordos coletivos. E aí eu me ponho a questionar, a refletir sobre quem deve ser o melhor juiz das causas. Se são os juízes ou se são os atores sociais propriamente ditos. Quando um sindicato negocia a redução de um intervalo para refeição e descanso, no mínimo de 1 hora, para quem trabalha mais de 6, reduz para 30 minutos, permitindo que o trabalhador encerre a sua jornada 30 minutos mais cedo. Isso é lícito? Não é lícito? Sem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego? Pode, não pode? O TST disse: não pode. A redução do intervalo entre a jornada pressupõe o quê? Autorização do Ministério do Trabalho e existência de refeitórios na empresa, ou refeitório na empresa ou nas empresas, em condições adequadas.
Por que a jurisprudência é refratária? Porque o intervalo entre a jornada, esse período de descanso, ele é essencial para a recuperação das forças, da energia mental, psíquica do trabalhador. Quanto mais se trabalha, mais desgaste se gera. E deve estar demonstrado também estatisticamente que o índice de acidentes ocorre quando o trabalhador não tem essa pausa que é necessária para a recomposição de suas forças. Nós poderíamos aqui citar vários exemplos de negociações coletivas que não são validadas. Horas de percurso é outra questão também muito debatida. A negociação coletiva suprime as horas ou, diferentemente, estabelece, arbitra um valor para remunerá-las. E o tribunal disse: só é válida a negociação se o total arbitrado, a supressão jamais é válida, mas se o total arbitrado corresponder a pelo menos 50% do percurso. Mas nós não podemos esquecer que a negociação coletiva, os senhores são os professores nisso, ela encerra um todo sistemático. São cláusulas que se dá com uma mão para se ganhar com a outra. É a chamada teoria do conglobamento. As normas se compensam. Nós não podemos pensar normas isoladas de acordos e convenções coletivas e desprezar o todo do que fora convencionado. Poderíamos falar de vários outros exemplos, mas eu chamo a atenção para essa, e talvez seja até um alerta. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário a que me referi, já sinalizou claramente a sua tendência de sobrevalorização do negociado em detrimento do legislado. Ou seja, o Supremo parece caminhar para o modelo que a doutrina menciona como absolutamente democrático, de liberdade absoluta na regulação das relações de trabalho. Esse parece ser o horizonte que nós estaremos em breve trilhando. Alguém mencionou, perdoe, eu não me lembro o nome do líder sindical, sobre a questão do comum acordo para a instauração de um dissídio coletivo. Eu queria fazer uma confissão aqui. Eu sou juiz há 26 anos e eu atuei no Tribunal de Brasília, julguei alguns dissídios coletivos e eu confesso aos senhores e senhoras, eu me sentia absolutamente inseguro, porque a lógica do processamento de um dissídio coletivo não nos permite conhecer os impactos das nossas decisões. Os juízes do poder normativo arbitram sem conhecer. É um tiro no escuro. As propostas, eu até gostaria de ter participado hoje, doutora Adriana, da negociação, porque eu já disse ao doutor Oswaldo que eu ainda vou infiltrado, assistir alguma negociação sem ser identificado, porque eu já tenho feito isso lá em Brasília, para entender mais dessa lógica negocial. Mas eu dizia, o poder normativo é virtuoso ou é um retrocesso? O conflito, a greve, o insucesso da negociação coletiva é necessariamente ruim? Ou nós aprendemos com o conflito que faz parte da democracia? O conflito é imanente à democracia. É através do conflito que nós podemos avançar, produzir consenso. E aí surge a questão: o poder normativo é ou não é conveniente? Porque se faz greve, para que fazer greve? Vai direto para a justiça. A pressão dos trabalhadores, ela é fundamental para que os empresários possam negociar, sentar à mesa e negociar com transparência, boa fé, revelando se é possível, se não é, atender às demandas produzidas pelas categorias. Acredito que nós, com a emenda constitucional 45, tensionamos, a sociedade brasileira pretendeu, através do Congresso Nacional, que editou a emenda constitucional 45, estabelecer condições para um diálogo mais efetivo entre as categorias. Não é que tenha havido renúncia do Estado na composição dos conflitos, até porque é da nossa tradição
a regra, o princípio da inafastabilidade do controle judicial. Nenhuma lesão pode ser subtraída do Poder Judiciário, lesão a direito ou ameaça. Mas a ideia lógica subjacente à regra do comum acordo foi de estimular a negociação, mas a arbitragem estatal persistiu. Hoje, muitas categorias fazem greve para poder ajuizar o dissídio, fugindo do comum acordo. E o que o TST fez? O TST disse, olhando para a realidade, o legislador positivou uma nova regra e o resultado por ele visado não foi alcançado. Os empresários se recusavam a negociar. As condições já incorporadas nas negociações anteriores estavam assimiladas pelos custos. Então, por que negociar? Simplesmente se recusavam a negociar. E o TST, com a súmula 277, que repudiava a ideia de eficácia ultrativa das normas coletivas, se viu forçado a mudar a súmula 277, alvo de muitas críticas, a mudança da súmula 277. Mas o propósito da alteração da súmula, consagrando uma vigência indefinida das normas coletivas, foi tentar equilibrar esse diálogo entre o capital e o trabalho. Mas eu volto a dizer, em que medida o Estado deve o tempo todo estar interferindo? Há quem diga que o volume que supera 2 milhões de ações individuais na Justiça do Trabalho, que o presidente do TST disse que já vai se aproximar de 3 milhões, decorre dessa legislação trabalhista analítica, que é fruto de uma imposição estatal, que muitos não concordam com ela e por isso a descumprem. Se fosse uma legislação construída por parte dos atores coletivos de boa fé, seria diferente esse cenário? São reflexões, enfim, que se colocam. Mas uma coisa é certa, essa reforma trabalhista que virá, pelo menos está na pauta, passa necessariamente pelos sindicatos. E aí caberá aos senhores se posicionarem em relação a isso. Porque se não houver essa reforma, se não houver a possibilidade de tentar traçar parâmetros seguros na via congressual, o Supremo Tribunal Federal, é a minha intuição a partir desse julgamento, recomendo que leiam, irá permitir amplamente o negociado sobre o legislado. E a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho cairá no vazio. Enfim, são questões para reflexão. Fala-se muito na questão do custeio sindical. Já estou sendo advertido aqui no cartão amarelo, mas eu tenho muita coisa para falar. Eu não sei se todos sabem, mas no ano de 1990 foi editada a medida provisória de número 215, que extinguiu o imposto sindical. Essa medida provisória foi reiterada por algumas outras, foi convertida em lei, que depois foi vetada. A contribuição sindical, na minha opinião, sujeita a chuvas e tempestades, é a causa da proliferação de sindicatos no Brasil. Mais da metade, são dados do Ministério Público do Trabalho, mais da metade dos sindicatos, dos 16 mil e tantos sindicatos, jamais negociaram coletivamente. Jamais celebraram um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Precisamos corrigir isso. Eu tenho participado de muitos eventos, sindicatos de patrões, trabalhadores, confederações, federações. Estive na CNI, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, eventos da Força Sindical, enfim, da UGT. E eu tenho ouvido muito, eu tenho mantido uma interlocução muito intensa com muitos dirigentes sindicais. E nessa interlocução, as notícias vêm, os senhores conhecem melhor do que eu essa realidade sindical que nós temos. Existem dirigentes sindicais que não querem saber de muitos associados, que se contentam com 50 associados. Por quê? Porque ali fica tudo sob o controle
direto dessas lideranças. Precisamos fazer algo, precisamos repensar essa estrutura. A Justiça do Trabalho, ela, enfim, tem se posicionado a partir dessa realidade, ou dessas distorções que a realidade nos oferece. Evidentemente, nós temos sindicatos, federações, confederações, centrais absolutamente representativas. Mas as normas coletivas celebradas nesses âmbitos, nós não temos condições de separar o joio do trigo. E o TST é um tribunal de tese, e a tese que já foi consolidada há muitos anos, pelo menos há 10 anos, eu estou lá há 2, um processo, a jurisprudência é um processo, né, um patrimônio da sociedade, não é do TST, é de toda a sociedade, até porque ela é construída com a participação dos atores sociais, das partes, dos advogados, do Ministério Público. O processo, ele é democrático, ele tem que ser democrático, com contraditório, com argumentação, com escuta ativa, com a prática do chamado verdadeiro agir comunicativo. As posições são lançadas, são colocadas, são ponderadas, o juiz tem que fundamentar. Eu tenho a alegria de dizer aos senhores, eu integro a 7ª turma, e é uma turma que escuta verdadeiramente o que as partes dos advogados têm a dizer. E é uma turma que não se furta a avançar, a evoluir. É uma turma aberta verdadeiramente ao diálogo. A questão sindical, por exemplo, a Constituição fala em liberdade, é uma Constituição libertária. E nós temos já orientações que vêm do Ministério do Trabalho e Emprego. É curioso porque as orientações oscilam lá na Secretaria de Relações do Trabalho, ações judiciais pululam, sobretudo em Brasília, mandados de segurança do Brasil inteiro estão impetrados discutindo desmembramento, ilicidade, dissociação, vinculação de receitas às entidades de grau superior, autonomia dos sindicatos para assim procederem. E nós temos hoje um sistema sindical que vem sendo construído de forma confusa, porque são decisões judiciais contraditórias até em muitos casos. Esse debate na esfera pública, ele assume uma outra dimensão, porque nós não temos categoria no sentido próprio na esfera pública. Qual é a categoria dos servidores da União? Qual é a atividade preponderante do Estado, de um município? Esses questionamentos têm sido colocados o tempo todo para o judiciário. E cada, enfim, juiz, de acordo com a sua ciência, consciência, enfim, decide como bem entende, e nós temos um modelo, na prática, anárquico, sem referência, sem marcos. Isso nós precisamos superar. Situações como a que julgamos recentemente, que me pediram para sobre ela discorrer naquele evento de Fortaleza, que envolvem empresas atacando estatutos de sindicatos. Aquilo para mim foi algo inusitadíssimo, né? Curioso. Uma empresa ajuiza uma ação querendo anular cláusula, artigo de estatuto de um sindicato de trabalhadores. E qual era a hipótese? A hipótese era a da previsão de 9 dirigentes, 9 diretores, mandatos de 5 anos. A empresa tem legitimidade, tem interesse para discutir o estatuto do sindicato dos trabalhadores? É algo que nos causa surpresa. Mas alguém diria, e a doutora Adriana já soprou que daqui eu ouvi, que era para restringir a estabilidade dos dirigentes sindicais. E aí eu tenho uma tese, até porque defendo isso no tribunal, preciso dizer, eu acredito que com a Constituição de 88, todas as regras da CLT que tentavam interferir, regular, na verdade interferiam e regulavam a vida do sindicato, elas não foram recepcionadas, porque incompatíveis com a liberdade sindical. Estabilidade de dirigente sindical, matéria típica para negociação coletiva, pressuposto básico, condição de existência, de atuação do ente sindical. Mas o Supremo decidiu, o TST depois também assim procedeu, disse que o 522, o artigo 522 da CLT foi recepcionado. E por que o fez? Limitando a 7 o número de dirigentes sindicais estáveis. O fez porque houve abusos que levaram o Supremo
e era um Supremo formado por ministros do mais elevado gabarito, mas com uma visão de direito extremamente positivista, e aqui a expressão é utilizada no sentido ruim mesmo da expressão, dogmático, raso. O Supremo não sabia o que dizer e disse: foi recepcionado o 522 para combater o abuso. E eu defendi nesse voto. Os sindicatos têm ampla liberdade, autonomia para se auto-organizarem. As categorias definem como bem entenderem o número de seus dirigentes sindicais. É óbvio que devem fazê-lo com responsabilidade, sem abuso, de forma razoável, proporcional. Agora me digam se uma federação, se um sindicato de base territorial estadual ou intermunicipal pode atuar de maneira efetiva com 7 apenas dirigentes sindicais. O exemplo de São Paulo, que o Oswaldo sempre menciona, não dá. Então é preciso que nós repensemos essas decisões, essas matérias até simuladas, mas para isso a realidade tem que ser revista, as práticas precisam ser redimensionadas. Enfim, fundamentalmente, e eu não queria me aproximar para a conclusão, mas já fui advertido, né, pelo cartão amarelo, fundamentalmente nós precisamos definir se nós queremos um modelo de regulação das relações de trabalho que seja um modelo cooperativo, de parceria, de respeito recíproco, de soma, chamado ganha-ganha, como é o modelo alemão, em que os trabalhadores até participam da gestão da empresa, deliberam sobre dispensas, ou se queremos um modelo conflitivo, como é o restante dos países com sistemas jurídicos como o nosso, parecidos com o nosso, sistema conflitivo.